Estamos em mais um programa sobre a obra no exterior. A nossa saudação aos nossos irmãos, a paz do Senhor, os irmãos que estão nos assistindo pela TV Manaim, pelo YouTube ou pelas multiplataformas de transmissão da TV Manaim. Estamos aqui com o pastor Márcio Calilpo, aqui de São Paulo. Pastor Márcio, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Daniel, paz do Senhor aos nossos irmãos aqui na TV Manaim. Uma grande alegria estarmos aqui hoje nesse programa. E hoje vamos falar um pouco sobre o Panamá. E vamos começar falando aqui sobre a vinda dos nossos irmãos, do Panamá. Acho que foi um grupo de 23 pessoas, né, pastor Márcio? Isso, 23 irmãos que vieram aqui, uma experiência maravilhosa, né, pastor Daniel? E o pastor Márcio está aqui conosco hoje porque ele nos acompanhou nesse apoio, nessa assistência, juntamente com outros irmãos da missão e também aqui de São Paulo, que nos apoiaram nessa vinda desses irmãos. E foi uma grande experiência a vinda desses irmãos aqui ao seminário. Eles vieram com voo até São Paulo e de São Paulo foram de ônibus, né? O pastor Márcio acompanhou, né? De São Paulo até o Manaim de Domingo Martins, pastor Márcio. Isso mesmo. E foi uma alegria, a alegria dos irmãos ficou marcado, né? A experiência que tiveram, a viagem foi uma viagem maravilhosa, tranquila, não teve nenhuma intercorrência na viagem, assim foi uma experiência mesmo, sentimos a mão do Senhor em todo o trajeto, na ida e no retorno, né? E ficou a marca para eles. Nós vamos agora passar para os nossos irmãos no Panamá, porque alguns vão contar algumas experiências, né, que eles tiveram estando aqui. Eles foram marcados, a maioria vieram pela primeira vez. Então, algumas experiências, quero apenas dar ênfase aqui à vinda do pastor Alex, né, que é quem coordena ali hoje a obra no Panamá, e o pastor Francisco. O pastor Alex fica na cidade do Panamá e o pastor Francisco em Água Doce. Então vamos passar a nossa palavra aos irmãos aí no Panamá. Hermanos, la paz del Señor Jesús. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com o pastor Francisco. O pastor Francisco é o responsável pela igreja de Água Dulce, no Panamá. E, pastor Francisco, primeiro a paz do Senhor, eu queria perguntar ao Senhor, conte para nós um pouco da experiência que temos vivido com a obra do Espírito Santo aqui na cidade de Água Dulce. Fale um pouco para os irmãos que estão nos assistindo sobre o que temos vivido com a obra do Espírito Santo. E queria saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e a nossa experiência com a obra no Espírito Santo, esse projeto que o Senhor tem nos presenteado. E tem sido muitas experiências com relação ao crescimento, as experiências com a comunidade de Água Dulce e também aos irmãos que estão crescendo dentro da igreja, porque eles têm conhecido a doutrina da obra, a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tem movido seus corações e é realmente um benefício para nós, para cada um dos servos do Senhor. A paz do Senhor. La paz del Señor. Nosotros estamos acá con Nós estamos aqui com o nosso irmão Rafael. Irmão Rafael é um obreiro aqui na igreja de Água Dulce. E, irmão Rafael, eu te peço para que compartilhe um pouco com os nossos irmãos brasileiros da experiência que você viveu durante o seminário em Domingos Martins, que fomos há poucos dias. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Sim, efetivamente foi uma experiência maravilhosa por tudo o que se vive espiritualmente, materialmente ali em Domingos Martins, e estar aqui presencialmente em um dos seminários dentro do Manaim, dentro de onde se realizam os seminários, com os louvores, com a forma que se transmite os ensinos, e para isso também foi uma honra, uma experiência com o Espírito Santo nesse primeiro seminário, onde nós aprendemos sobre Jesus no Velho Testamento. Foi uma experiência maravilhosa e tivemos esse derramar do Espírito Santo abundantemente. Damos glória a Deus por isso e por essa experiência maravilhosa que se vive dentro do Manaim. Que se vive dentro del Manaim. Hermanos, estamos acá con nuestra hermana Maritza.
Irmãos, estamos aqui com a irmã Maritza, da Igreja de Água Dulce, e nós vamos perguntar um pouco da experiência que ela viveu no seminário em Domingos Martins, no Brasil. Irmã Maritza, fala um pouco sobre as experiências que a irmã viveu durante o seminário no Brasil em Domingos Martins. Bom, a experiência vivida foi maravilhosa, poder viver na minha própria vida a glória do Senhor, a operação do Espírito Santo na minha vida, fortalecendo a minha vida espiritual. Foi uma experiência maravilhosa de viver essa unidade espiritual, esse compartilhar em um só corpo, em um só espírito, em cada um dos nossos irmãos que conhecemos no Brasil, a palavra, os pastores, a sinceridade, a humildade, a busca que cada um tem pelo Senhor e a forma com que cada um compartilham conosco essas experiências. Foi um momento espiritual maravilhoso, fortaleceu a minha vida. Eu vinha com muitos desejos de servir ao Senhor. Cheguei aqui no Panamá com esse anseio de servir ao Senhor e seguir fazendo esse trabalho maravilhoso que o Senhor tem colocado à disposição de cada um de nós. Cumprir e obedecer esse chamado fielmente, conforme cada uma das suas orientações. Também estou muito grato pelo pastor Alex, que esteve conosco, pastor Francisco, pelos diáconos que também temos aqui e que foram de grande ajuda nos momentos da viagem, porque nós estávamos ali necessitados e o Senhor ali, juntamente com esses servos, nos apoiaram. Assim que também agradecemos por essa confirmação, por essa bênção de saúde que o Senhor fez sobre a minha vida. O meu neto foi comigo e recebeu uma grande bênção da parte do Senhor de fortalecimento. Voltou para cá com mais desejo de servir ao Senhor. Que mi nieto que fue conmigo recibió del Señor y que ha venido fortalecido y gracias a Dios con más deseos de servirle al Señor. Hermanos, estamos acá con nuestra hermana de la iglesia de Agua Dulce. Irmãos, nós estamos aqui com a irmã Fabiola, da Igreja de Água Dulce, que é uma das nossas professoras aqui da igreja, também faz parte do grupo de senhoras. E eu gostaria de perguntar para a irmã Fabiola, conta para nós uma experiência que você viveu com o Senhor no seminário de Domingos Martins que nós fomos recentemente. Amém, glórias ao Senhor. Irmãos, eu glorifico ao Senhor porque o Senhor tem tudo preparado. Ele sempre tem detalhes para cada um dos seus filhos. Ele conhece os nossos corações, o desejo que nós temos nele e, ainda que às vezes não falemos nada ao Senhor, ele sempre tem tudo preparado. E o Senhor nos presenteou com a bênção de conhecer o Manaim. E mais do que ir a esse lugar, ele nos presenteou com a abundância do teu Espírito Santo. E nesse momento das aulas, dos ensinos, escutando tudo, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Nós sentimos o toque do Espírito. Queríamos mais, desejávamos mais o conhecer do Senhor. À medida como vai se processando os louvores, as aulas, como vamos sendo alimentados, como vai se descobrindo as coisas, são experiências que não se podem explicar. E nós sabemos que o Espírito Santo está operando em nossas vidas. Nós choramos, nos alegramos, nos desfrutamos daquele lugar e sentamos ali sem falar nada, sem dizer nada, e somos visitados pelo Espírito Santo. O Senhor nos renovou. Muitas vezes no caminho, as situações que nós vivemos, nós nos sentimos um pouco cansados e tristes, mas o Senhor sempre tem cuidado, sempre nos alimenta e nos preenche com teu Espírito Santo, nos renovando, e é um tempo de preparo que nós vivemos. Isso é o que nós recebemos no Manaim, nos preparar para continuar neste caminho e esperar ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus vem. Camino y esperar al Señor porque el Señor viene. Gloria al nombre de Jesús. Acá nosotros estamos con nuestra hermana de la iglesia de Agua Dulce. Irmãos, aqui nós estamos com a irmã Patrícia, da Igreja de Água Dulce. A paz do Senhor. Irmã Patrícia, conte para nós um pouco da experiência que você viveu durante essa viagem a Domingos Martins e a experiência que
você teve durante o fim de semana participando desse seminário no Brasil. A paz do Senhor e acerca da experiência que tivemos nesse Manaim, foi uma experiência maravilhosa de muita transformação, renovo e, sobretudo, de conhecimento da palavra e da doutrina que nós recebemos. Foi uma grande bênção ao termos essa experiência de viver de uma maneira presencial e direta sobre o que é esse Manaim de Domingos Martins, a presença do Senhor. E para mim foi uma experiência de muita bênção, de restauração, de renovo e transformação. Porque no dia de hoje é incalculável, imensurável para mim. Glorifico ao Senhor por essa experiência, por essa oportunidade que o Senhor nos permitiu viver de participar desse seminário. La experiencia del seminario fue muy buena. A experiência no seminário foi muito boa. Nós tivemos no Manaim com os irmãos panamenhos. Foi ali um final de semana maravilhoso estar nesse seminário. Foi realmente uma experiência maravilhosa. Vimos o cumprimento dos dons espirituais. Chegamos aqui no Panamá mais fortalecidos e para nós foi uma grande experiência viver a igreja como corpo de Cristo. E com certeza nós voltamos ao Panamá amando mais ao Senhor. Para nós, como igreja, também foi uma grande experiência de comunhão de corpo, a integração entre os irmãos. Foi uma experiência muito maravilhosa. La paz del Señor Jesús, hermanos. A paz do Senhor Jesus, irmãos, nós estamos aqui com os adolescentes Benjamin e Júlia e vamos aqui compartilhar um pouco da experiência deles no Manaim, se eles querem compartilhar alguma das experiências. Primeiro eu queria glorificar o Senhor porque estivemos lá, foi algo muito especial ver as aulas presenciais, a IBD presencial, foi algo realmente maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. E realmente também foi uma grande bênção estivermos lá. Estou muito feliz e espero voltar ali outra Espero vez. que podamos ir otra vez. Estamos aqui com o intermediário Mateus. Estamos aqui com o intermediário Mateus, da cidade do Panamá. E, Mateus, quer falar um pouco sobre a sua experiência nessa viagem para Manaim? Pode falar. Sim, eu queria falar que foi uma experiência maravilhosa. Eu gostei muito do Manaim, das aulas presenciais, foi tudo muito bonito. E minha mãe sentiu a presença de Deus e chorou muito, porque o Espírito Santo estava tocando em sua vida. E foi muito bonito ir ao Manaim, eu gostei muito. Que maravilha, glória a Jesus. É sempre uma bênção a vinda de irmãos do exterior aqui ao Brasil. Agora vamos ter um grupo grande que vai vir do Peru também, de Lima, de Trujillo e outras cidades que estão chegando aí. Pastor Márcio, você quer falar, quer contar alguma experiência em específico que você viveu com eles nessa assistência? Você, como nós aqui, também acompanhamos. Quer falar alguma coisa sobre essa vinda desses irmãos do Panamá? Sim, a experiência que eles tiveram na viagem, né, de uma forma geral, e também lá no Manaim, um adolescente em particular, teve uma experiência gloriosa com os dons espirituais. Ele viu ali, presenciou uma ministração de anjos durante a aula do Manaim. Então isso foi maravilhoso. Durante a viagem, dentro do ônibus, houve ali uma oportunidade de ser feita ali uma aula para os adolescentes e eles voltaram maravilhados com a operação do Senhor, com a obra do Espírito, voltaram fortalecidos pelo Senhor. Que maravilha, glória a Jesus. Agora, o outro momento do nosso programa, desse episódio, é falar sobre a obra do Espírito Santo no Panamá, que é um marco para nós, a obra aí no Panamá. E nós temos no Panamá, uma igreja na cidade do Panamá e uma outra igreja em Água Dulce, que fica a 150 quilômetros da capital, que é a cidade do Panamá. E queremos passar nossa palavra para o pastor Alex, pastor Francisco e os demais irmãos que vão compartilhar conosco as experiências e também como está a obra aí no Panamá, vai passar para todos nós o crescimento, a prosperidade da obra aí no país, no Panamá. A paz do Senhor, pastor Daniel, a paz do Senhor aos irmãos que estão acompanhando esse conteúdo da Igreja Cristã Maranata a respeito da obra do Senhor no exterior.
Nós estamos aqui, eu sou o Thiago Ferreira, aqui ao meu lado está o Thiago Macedo. Nós queríamos dar algumas informações aos irmãos com respeito à obra do Senhor aqui no Panamá. Somente para aclarar para os irmãos, o Panamá é um pequeno país aqui na América Central. Ele faz divisão, né? Ele está situado ali ao sul com a Colômbia, faz fronteira com a Colômbia, e ao norte faz fronteira com a Costa Rica. Aqui no Panamá nós temos um grupo, uma igreja aqui na capital, alguns irmãos, algumas famílias que já estão se reunindo, e nós também damos assistência a algumas famílias que estão na cidade de Água Dulce, fica a 200 quilômetros aqui do Panamá. Eu vou passar a palavra agora para o diácono Thiago Macedo, ele vai nos trazer mais informações sobre a obra do Senhor aqui na capital do Panamá. Thiago. Amém. Paz do Senhor, pastor Daniel, irmãos da Igreja Cristã Maranata. Para nós é uma grande alegria compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito aqui na cidade do Panamá. Gente, nesse ano de 2025, já tivemos a participação no seminário de crianças, evangelização de crianças. Tivemos um batismo, o primeiro batismo na cidade do Panamá. Tivemos 3 vidas que desceram às águas. Tivemos também a participação no Trombetas e Festas, com uma grande participação dos nossos irmãos e também de convidados. O Senhor tem nos abençoado muito aqui na cidade. Vou passar a palavra para o Thiago para complementar como tem sido em Água Dulce. Amém. Lá na cidade de Água Dulce, como disse para os irmãos, é uma cidade do interior, não é? Fica mais ou menos a uns 200 quilômetros daqui da capital. Nós também tivemos uma bênção esse ano com a consagração de um novo salão ali naquela cidade. Nós temos algumas famílias, temos um pastor lá, que é o nosso pastor Francisco Rodrigues. Temos algumas famílias que já participam ali conosco. Também, né, tivemos esse ano a evangelização de crianças, intermediários, adolescentes ali, a participação da igreja e também de convidados no evento Trombetas e Festas. Tivemos uma ceia também lá nessa igreja. E estamos trabalhando, não é, com aquelas pessoas que se achegam ali, convidados, visitando, para que elas também possam ter uma experiência com o Senhor e façam parte desse mesmo corpo. Amém? Terminamos por aqui, então, esse resumo. Agradecemos aos irmãos pelo tempo e queremos saudar a todos, ao pastor Daniel e aos nossos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Amém, glória a Jesus. E vale comentar que a obra no Panamá tem crescido muito. E se a obra, pastor Márcio, quando chega nesses países, a obra do Espírito Santo, essa característica, né, da preocupação de ouvirmos a voz do Espírito Santo, que é a experiência da igreja de Atos. Né? Assim, Atos foi a igreja governada pelo Espírito Santo, a igreja que tinha interesse em ouvir a voz do Espírito Santo. E quando nós chegamos nesses países, nós chegamos com essa preocupação de transmitirmos a eles a nossa experiência de ouvirmos a voz do Espírito Santo. E isso tem acontecido no Panamá com o pastor Francisco, com o pastor Alex, que já veio do Brasil, é um brasileiro, e outros pastores que estão se aproximando de nós, pastor Márcio. Glória a Jesus. A firmeza, né, da obra do Espírito Santo na vida desses irmãos ficou marcado, né? Aquilo que o Senhor está fazendo na vida deles, o testemunho deles. Pastor Francisco trouxe um testemunho maravilhoso assim, da sua firmeza na obra, a sua dedicação à obra, as experiências que o Senhor tem dado, todo o sustento. A sua esposa, né, a irmã Maritza, né, também com uma experiência extraordinária, acho que ela fala aí no vídeo, né? É algo extraordinário, temos que glorificar o Senhor, né? Exatamente, temos que glorificar pela obra do Espírito Santo no Panamá. É uma porta aberta para a América Central e outros países que nós temos alcançado, já testemunhamos aqui de alguns. Esse ano, o ano de 2026, vamos viajar muito, a muitos países aí, com outros pastores que estão se achegando a nós. Deixamos aqui a nossa saudação aos nossos irmãos que estão nos assistindo nesse programa sobre a obra no exterior. A paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Márcio, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Daniel, a paz do Senhor a todos que nos assistem. Uma grande alegria participar desse programa.
TV Manaim, uma TV para você ver.